Fala pessoal, vamos de questões de concurso? Eu preparei algumas questões do último concurso dos Correios que aconteceu em 2011, realizado pelo CESP, para o cargo de agente dos Correios, nível médio. Caso você queira um tempo para ler a questão e responder antes dos nossos comentários, basta dar um pausa no vídeo, ler com calma, fazer o exercício e logo em seguida a gente continua fazendo os comentários da questão, tudo bem? Então vamos para a primeira questão que diz assim: entre os componentes de informática mostrados na figura, comumente utilizados em conjunto com o computador, aquele que corresponde a um periférico usado para a entrada de dados é alternativa A, o alto-falante, B, o teclado, C, o conector RJ45, D, a impressora e E, o monitor LCD. A resposta correta é a alternativa B, teclado. O teclado ele é um periférico de entrada fundamental, permitindo que o usuário insira comandos e dados no computador. Os outros componentes apresentados possuem outras funções, como a de saída de dados, monitor e alto-falante, e comunicação, que é o caso do conector RJ45. Tudo bem? A próxima questão diz assim: na computação básica, os computadores realizam operações de acordo com um sistema de numeração embasado nos números 0 e 1. Esse sistema é denominado letra A, binário, B, octal, C, quântico, D, decimal e E, hexadecimal. A alternativa correta é a letra A, o sistema binário. O sistema binário é um sistema de numeração utilizado pelos computadores para realizar operações básicas. Ele é composto apenas por dois números, que é o 0 e o 1. Perfeito? As outras alternativas estão incorretas. A alternativa B, octal, ela usa 8 dígitos, de 0 a 7. Embora seja usado em algumas aplicações, não é o sistema principal no qual os computadores operam. A letra C, o computador quântico, é uma tecnologia emergente que processa informações de forma completamente diferente, mas ainda não faz parte da computação básica. A alternativa D, decimal, é um sistema numérico mais comum para seres humanos, que é baseado de 10 dígitos, 0 a 9. É utilizado no dia a dia, mas os computadores não operam diretamente em decimal. E a alternativa E, hexadecimal, usa 16 símbolos, de 0 a 9 e de A a F. Ele é frequentemente usado em programação para representar valores binários de forma mais compacta. Contudo, ele não é o sistema de operação nativo dos computadores. Tudo bem? Então, em resumo, o sistema binário, que é a alternativa A, é o que forma a base de todas as operações realizadas por computadores. A próxima questão diz o seguinte: o componente apresentado na figura, encontrado em qualquer computador moderno, é denominado. Pessoal, é muito importante que vocês memorizem o formato de alguns dispositivos que pode ser cobrado em prova. Essa imagem, ela é de uma memória RAM. A memória RAM, ela tem esse tamanho um pouco mais alongado. O disco rígido, ele já tem esse formato aqui que é visto na imagem, tá? Aqui na letra C, pendrive, eu acredito que todo mundo já tenha visto um pendrive, ele já é um pouquinho menor. Então, aqui a gente tem alguns modelos de pendrive para que vocês possam ver como é o desenho, né? É importante que vocês correlacionem uma imagem para que vocês possam ter conhecimento de como é o dispositivo, ok? A letra D, a CPU, ela tem esse formato aqui da imagem que vocês estão vendo no vídeo, ok? Então, a letra A, memória RAM, é o que nós vemos aqui na imagem, perfeito? Meus amigos, continuando. O Microsoft Word é um aplicativo que permite editar arquivos com diferentes extensões, como HTML, Doc e RTF. O Word também permite abrir arquivos com extensão do tipo letra A, TXT, letra B, BIM, letra C, COM, letra D, SRC ou Source e letra E, EXE. O Microsoft Word é um software de processamento de texto que suporta aí uma ampla variedade de extensões de arquivos. Além dos formatos nativos, que no caso é o .docx e o .doc, entre os formatos que ele pode abrir e editar está o .txt,
que é correspondente a arquivos de texto simples, sem formatação. Perfeito? Então, a alternativa correta é a letra A, .txt. A alternativa B, .bin, são arquivos binários, são usados em diversos tipos de software, mas não são suportados diretamente pelo Word para abertura ou edição. A alternativa C, o .com, são executáveis usados lá no DOS, que é um sistema operacional mais antigo. Esses arquivos também não são suportados pelo Word, pois eles são destinados a executar programas, não para edição de texto. A alternativa D, o SRC, ou Source Code, ele refere-se a código-fonte, que também não são destinados ao Word. Esses arquivos são usados em ambientes de desenvolvimento de software, ok? E por último, a alternativa E, que é o exe, que é um executável, são arquivos executáveis, usados para iniciar programas no Windows. O Word não pode abrir ou editar arquivos desse tipo, pois eles são programas que são executados diretamente pelo sistema operacional. Portanto, o Word ele pode abrir arquivos simples, como o caso do TXT. A próxima questão diz o seguinte: o serviço que, oferecido via internet, disponibiliza recursos para a criação, o envio e a leitura de mensagens de correio eletrônico para os usuários é o D? Vamos lá, a alternativa correta é o webmail, que é um serviço que permite aos usuários acessar, enviar e ler mensagens de correio eletrônico diretamente pela internet, utilizando aí um navegador. Ele é oferecido, por exemplo, por provedores como o Gmail, o Outlook, o Yahoo, entre outros. Perfeito? Então a alternativa correta é a letra B, o webmail. A alternativa A, a sala de bate-papo, não envolve o envio e leitura de mensagens de correio eletrônico. Leilão eletrônico também não, pessoal. Leilão eletrônico são plataformas usadas para venda de produtos. Internet Banking é um serviço que permite realizar transações bancárias, ok? Não está relacionado também com envio de leitura de e-mail. E o rádio online, alternativa E, é uma plataforma para transmitir áudio pela internet. Também não envolve comunicação por correio eletrônico. Portanto, o webmail é o serviço específico da internet que lida com o correio eletrônico, sendo aí a resposta correta. E para finalizar, mais uma questão. Vamos lá. A respeito da memória RAM utilizada em computadores, assinale a opção correta. Alternativa A, os dados gravados nessa memória são apagados quando se desliga o computador. B, essa memória permite principalmente aumentar a capacidade de armazenamento do disco rígido. C, há incompatibilidade no uso compartilhado desse tipo de memória com placas de vídeo. Letra D, somente computadores com grande capacidade de processamento fazem uso adequado desse tipo de memória. E a letra E, a gravação de dados nesse tipo de memória é mais lenta que em um disco rígido do padrão SATA. Meus amigos, a alternativa correta é a alternativa A. Os dados gravados nessa memória são apagados quando se desliga o computador. Perfeito? A memória RAM é um tipo de memória volátil, o que significa que os dados armazenados nela são apagados quando o computador é desligado. Isso ocorre porque a memória RAM depende de energia constante para manter os dados armazenados. Perfeito? Então, vamos lá. A alternativa B, essa memória permite principalmente aumentar a capacidade de armazenamento do disco rígido. Isso está incorreto, pois a memória RAM não aumenta a capacidade de armazenamento. O disco rígido, o HD ou o SSD, ele é responsável pelo armazenamento permanente de dados, enquanto a RAM é usada para armazenar dados temporários. Perfeito? A alternativa C, que diz que a incompatibilidade, não é verdade. A memória RAM ela pode ser até compartilhada com placas de vídeo integradas em alguns sistemas, em que a placa de vídeo usa parte da memória RAM no sistema para armazenar dados gráficos. Inclusive, em sistemas com placas de vídeo dedicadas, por exemplo, a placa tem sua própria memória RAM, a VRAM, mas não há incompatibilidade, ok? A alternativa D, somente computadores com grande capacidade de processamento fazem uso adequado desse tipo de memória. Isso é falso. Todos os computadores, independentemente da capacidade de processamento, utilizam memória RAM, desde dispositivos simples até computadores de alta performance. E a alternativa E, a gravação dos dados nesse tipo de memória mais lenta que um disco rígido do padrão SATA, também está incorreto. A RAM é significativamente mais rápida que um disco rígido,
inclusive os discos do padrão SATA. A RAM ela é projetada para acessar dados quase instantaneamente, o que torna essencial para o processamento rápido de informações temporárias durante o uso do computador. Portanto, a alternativa A é a única correta.